Fala, alunos do Dimensão Pro, vamos aí a mais uma aula de língua portuguesa. Desta vez daremos continuidade ao assunto de morfologia, especificamente as classes de palavras. Vimos anteriormente a formação destas palavras e hoje veremos as classes de palavras, que temos 10, e hoje aqui exemplificaremos uma por uma e em sequência aí tiraremos as dúvidas de acordo com os exercícios, certo? Então vamos lá dar sequência à nossa aula. Venham comigo no slide agora, certo? Morfologia, emprego das classes de palavras. Como eu disse, são 10 classes de palavras, 6 variáveis e 4 invariáveis, certo? Essas que eu irei iniciar apresentando aí são as classes variáveis, certo? Eu coloquei qual a função delas e exemplifiquei cada uma. Então, o artigo. O artigo vai ser a letrinha lá ou a palavrinha que irá acompanhar o substantivo. Uma coisa está interligada à outra e quando formos na sequência explicando, vai se encaixando melhor aí para a compreensão de vocês. Então, os, se for no plural, a, as, uns, uma ou umas. É o que vai definir quantidade, gênero, especificar, certo? O substantivo da minha frase, seja ele qual for, independente do gênero. Vamos lá para a segunda classe de palavras, que é o substantivo. Substantivo a gente caracteriza como aquele que nomeia seres, coisas, e aí eu coloquei só algumas palavras aleatórias, certo? Para que fique mais claro. Mesa, cachorro, sala, piloto, tristeza, óculos, escola, cadeira, classe que nomeia coisas e que também podemos contar, certo? Como uma outra característica. O adjetivo agora, professora. Adjetivo é a minha classe de palavras que vai dar características, certo? Eu não gosto de especificar como qualidade. Muitas vezes, algumas pessoas fazem ligação do adjetivo com qualidade, mas depende do contexto da minha frase, certo? Por exemplo, esta turma é bastante barulhenta. A palavra barulhenta aí não está dizendo que a turma, não está especificando ou indicando a qualidade da turma, e sim uma característica negativa. Dizer que a turma é barulhenta nem sempre é um sinal positivo, certo? Então, adjetivo é a classe de palavras que dá características. Quando você observar o que dê característica dentro da frase, é um adjetivo, certo? Aí, bom, exemplificando, bom, linda, interessante e assim, dentre as mais variadas palavras que podemos encontrar dentro do nosso contexto, certo? Numeral. Numeral, como vocês podem ver aí, indica quantidade, certo? 1, 2, primeiro, segundo. Eu quero que vocês venham aqui comigo no quadro bem rapidinho, só para eu abrir um parêntese, certo? Abrir um parêntese em relação à classe de palavras numeral. Porque aí, dentro destes numerais, existem os 4 tipos, que são cardinal, ordinal, multiplicativos e fracionários. Cada um indica sua função, certo? Ou seja, existe esse leque aí dentro do numeral. A mesma coisa também irá acontecer agora, voltando ao slide, com a classe de palavras pronome. O pronome, ele vai servir para eu evitar uma repetição dentro de uma frase, eu não querer usar o meu substantivo 2 vezes, certo? Evitar repetições, eu posso substituir por outra palavra, que será o pronome, ou seja, ele evita repetições ou retoma a algo, certo? Que já foi dito anteriormente. E aí o pronome pode ser seu, meu, sua, este, aquele. Ou seja, mais uma observação importante
para a classe de palavras pronome, porque aí dentro destes pronomes que nós podemos utilizar para evitar repetições, nós temos vários tipos de pronomes, que aí em outro momento eu especificarei uma aula apenas de pronome, pois temos relativos, possessivos, de tratamento, demonstrativos, neutros, certo? Ou seja, já é um outro leque, uma outra gama de exemplos e de tipos de pronomes. Geralmente, nas provas de concurso, sempre cai questões de pronome, certo? E detalhadamente, sempre cai com mais frequência, melhor dizendo, questões com pronome de tratamento. Pois bem, chegamos agora à classe de palavras verbo, certo? A sexta classe de palavras das variáveis, que são as que sofrem modificações dentro de uma frase. O verbo é tudo aquilo que vai indicar ação, estado e fenômeno, é aquela palavra que ela vai se modificar, certo? Sofrer modificações e usaremos como uma nomenclatura que o verbo vai funcionar como se fosse o núcleo da frase. Tudo vai girar em torno do verbo, certo? O tempo verbal, como vai estar sendo especificado, ou seja, por isso que é denominado como núcleo. A frase vai girar em torno do verbo. Por exemplo, estudar, ser, ficar, nevar, certo? E dentre os mais variados que vamos encontrando ao longo das questões, certo? Então, pessoal, agora nós veremos as 4 classes de palavras agora que são invariáveis, certo? Aí vem a preposição, que serve para ligar palavras, ou seja, como um conectivo dentro da oração. Estamos constantemente fazendo uso dessas classes de palavras. É claro que não ficamos fazendo automaticamente a análise quando falamos, mas aí preposições, substantivo, todas essas classes de palavras estão embasadas na nossa fala do dia a dia, certo? Então, preposição vai servir para ligar um conectivo, certo? A, de, com, em, entre, por e sucessivamente. Conjunção agora também vai servir para ligar palavras e frases, certo? Só que aí a diferença entre uma e outra vai de acordo com a sintaxe que veremos bem lá na frente, certo? Vai existir os tipos de conjunções, certo? Se é adversativa, se é explicativa e veremos nas aulas seguintes. E exemplificando as conjunções, mas, porém, porque, todavia e entre outras que podemos citar. Advérbio. Advérbio vai ser a minha classe de palavras que vai expressar uma circunstância, certo? E aí, ó, o que eu coloquei dentro do parêntese. Circunstância de tempo, de lugar, de modo, de dúvida. E para cada tipo desse, existem as palavras que estão inseridas, certo? Contextualizadas de acordo com cada um desse. E na aula seguinte, nós veremos, inclusive, questões, para que vocês identifiquem as palavras que correspondem a esse tipo de advérbio, certo? Por exemplo, hoje, aqui, aqui de lugar, certamente, um advérbio de afirmação, certo? Talvez um advérbio de dúvida, hoje, amanhã, um advérbio de tempo, certo? Então, são esses tipos de palavra. E interjeição é quando eu quero expressar um som através da minha grafia, certo? Seria a reação, um barulho de espanto, uma expressão mesmo, certo? Pois bem, agora eu irei convidá-los para fazermos a análise morfológica de 2 frases, pelo menos, certo? Que é aí, as minhas 3 meias furadas são de estimação. Eu irei reproduzir a frase aqui no quadro, vocês podem vir comigo, e em seguida nós faremos a análise morfológica, certo?
É muito importante, pessoal, nós conseguimos compreender essa base, pois é a partir dela que nós temos total desencadeamento para o restante das compreensão, certo? Das próximas aulas, seja de uma produção de texto, de um parágrafo, eu preciso compreender, certo? E saber utilizar, saber aplicar as minhas classes de palavras de forma correta, certo? Contextualizada. Então, por isso, agora nós iremos exemplificar estas frases, certo? Então, vamos aí para a primeira frase, as minhas meias. Perdão, minhas 3 meias. Pois bem, pessoal, fazendo uso aí agora das classes de palavras que nós acabamos de rever, certo? Que eu acredito aí que vocês já vêm bem focados. Vamos aí tentar fazer a análise. Esse as seria o que nós vimos bem lá no início, a primeira classe de palavras, que vai especificar o meu substantivo, a quem eu estou me referindo, vai ser o artigo, certo? Artigo, irei colocar apenas a letrinha A. Minhas. Se eu estou dizendo que as meias são minhas, certo? Essa palavrinha vai se encaixar na classe de palavra pronome e um pronome possessivo. Quando eu digo que algo é meu ou algo é seu, ele vai se encaixar dentro do pronome possessivo. É uma ideia de posse, certo? Este piloto é meu, uma ideia de posse. Então, pronome possessivo. Minhas, pronome possessivo. 3, podemos identificar com muita facilidade que é um numeral, certo? Nesse caso aqui, o numeral cardinal, certo? Classe de palavra numeral. Meias, nome de um objeto que é utilizado nos pés, ou seja, se eu nomeio, é um substantivo, certo? Furadas, olha aí, minhas 3 meias, olha a característica da meia, se é uma característica, certo? É uma meia nova? Não, mas é uma característica da meia, meias furadas, então é um adjetivo. São, verbo ser, certo? Encontrei o meu verbo dentro da frase. De seria o que? Uma preposição. Olha a ligação. As minhas 3 meias furadas são estimação. Não, foi necessário um conectivo, certo? Então, uma preposição. E estimação, mais uma vez, vai ser o meu substantivo também, certo? Pois bem, fizemos aí a análise da primeira frase e agora foquem aí no slide, temos uma segunda frase que eu também irei reproduzir, certo? O cantor Roberto Carlos é incrível. Vamos lá, vou reproduzir outra vez. Podem focar aqui comigo no quadro, certo? O cantor Roberto Carlos é incrível. Vamos lá. Mais uma vez, o meu artigo. Estou especificando o meu substantivo, certo? O cantor aqui, de quem é que eu estou falando? Qual a figura? É um professor, é um artista, é o cantor. Cantor, então, é o nome de uma profissão. Então, substantivo, certo? Agora,
Eu estou falando de qualquer cantor? Não. Na minha frase eu consigo especificar qual cantor de quem estou falando, certo? Ou seja, um substantivo que especifica. Um substantivo que especifica. A letrinha é verbo, mais uma vez. E incrível, eu estou dando mais uma característica, certo? Uma qualidade, um elogio, um adjetivo, ok? Então, seguimos aí, fizemos mais uma vez a análise morfológica da segunda frase, ok? Vamos lá voltar comigo aqui ao slide agora. Como eu disse a vocês, é de extrema importância que nós temos como base conseguir fazer a análise morfológica de qualquer frase, certo? É de extrema importância para que depois consigamos aí com mais facilidade identificar dentro de cada frase. Veremos um pouquinho mais à frente que existem palavras que podem mudar sua classe gramatical dependendo da classe de palavras que acompanha, certo? Em um momento pode ser advérbio, em um momento pode ser pronome, e aí é necessário nós dominarmos a análise morfológica. Eu trouxe uma questão apenas de exemplificação, certo? Ainda não é a resolução de questões que iremos responder. Identifique, vejam aí comigo no slide. Identifique na questão proposta, respectivamente, um substantivo e um adjetivo. Ou seja, mais uma vez eu vou chamar a atenção de vocês para essa palavra respectivamente, certo? Respectivo. Vocês têm que focar que a resposta ela tem que seguir esta sequência respectiva, certo? Você tem que encontrar um substantivo e um adjetivo. Ou seja, aí as frases estão bem curtas, mas vamos lá. Letra A. Seria muito legal. Seria muito legal. Eu fiz a leitura da frase como se tivesse algo a mais para ler. Mas a frase está aí. Seria muito legal. Se vocês conseguirem fazer uma voltinha ou dar uma olhada aí, se vocês estiverem destrinchando a aula, muito, a gente pode exemplificar como um modo, certo? O quê? Que indica o quê? Muito, uma intensidade, certo? Uma intensidade. Se é uma intensidade, se é um modo, a forma que a pessoa está muito ansiosa, sei lá, muito legal, ou seja, ele vai ser um advérbio, certo? Advérbio de intensidade. Legal, se eu digo que uma pessoa é legal, se a minha viagem vai ser legal, então é um adjetivo. Seria muito legal, independente do que fosse, certo? Então, muito aí seria um advérbio e o segundo, um adjetivo. Porém, nossa questão está aí pedindo um substantivo em primeiro lugar, certo? Letrinha B. Instantes de pura paz. Instantes seria substantivo, D, preposição. Vamos focar aí no pura paz. Paz, o nome que a gente dá um sentimento, a um momento que a gente está vivendo. Então, se é nome, se eu nomeio paz, certo? É um substantivo. Pura. Eu não estou falando de qualquer paz. Eu estou falando de uma pura paz. Poderia ser uma sublime paz. Ou seja, eu estou caracterizando a paz. Se eu estou caracterizando, vai ser um adjetivo. Perdão, pessoal. Deixa eu ir aqui passando a setinha para vocês, certo? Pura paz. Foquem aí comigo. Aqui seria um adjetivo e aqui um substantivo, certo? Letrinha C agora. Também leva a família. Também seria um advérbio, certo? Ou seja, até agora não seria nenhuma das nossas alternativas,
porque nenhum está seguindo a sequência que a minha questão está pedindo. Leva. Eu levo, tu levas, ele leva, eles levaram, seria o quê? Verbo levar. Ou seja, um advérbio e um verbo, certo? Não seria também nossa letra C. Agora, letrinha D. Tem muitas coisas. Muitas. Agora, talvez alguém olhe aí e diga, professora, vai ser advérbio. Mas aí, logo após essa questão, essa resolução de questão, eu vou trazer algumas observações em relação a advérbio e pronome. Uma das palavras que podem se modificar a sua classe é a palavrinha muito, certo? E daqui a pouco eu vou trazer para vocês, e nessa alternativa D é um pronome, não é um advérbio, muitas coisas, certo? E aí eu vou dizer por quê, quando é que isto acontece. Coisas, eu estou nomeando a palavrinha que utilizamos para dizer o nome de vários objetos, certo? Já que aqui é muitas coisas. Coisa a gente também pode utilizar quando esquecemos de algo, o nome daquela coisa. Acontece às vezes de falarmos de numa forma coloquial. Então, coisas aqui seria substantivo, certo? Ou seja, um pronome e um substantivo. Mas minha questão está pedindo substantivo e adjetivo. Pois bem, vamos agora para a letrinha E. Paredes compridas. Ou seja, parede vai ser o substantivo. É o nome aí que damos à estrutura de casa, certo? Paredes. E qual é o tipo da minha parede? Eu estou falando de qualquer parede? Eu estou falando que as paredes são compridas. Ou seja, eu tenho aqui um substantivo e tenho aqui o meu adjetivo. Então, nesta questão, certo? Seria a alternativa letra E. Ok, pessoal? Pois bem, vamos aí agora ao que eu acabei de exemplificar para vocês, quando estávamos comentando na questão anterior, que em alguns momentos nós iremos encontrar a palavrinha muito como forma de advérbio e em outros momentos ela vai ser um pronome indefinido, certo? Aqui eu vou só exemplificar e daqui a pouco nas questões, na aula seguinte, nós iremos também perceber isso já dentro das questões, certo? O que a questão vai nos pedir. Olhem aí. Existem palavras que podem mudar a sua classe gramatical. Por exemplo, a palavra muito. Ela pode ser um advérbio, ou seja, está dentro da classe de palavras que se modifica, que é variável, certo? Modifica quando, olhem aí, redobrem a atenção. Ela vai se modificar, a palavrinha muito vai se modificar quando ela estiver acompanhando um verbo. Prestem bem atenção. Ela só vai ser um advérbio quando ela acompanhar um verbo, ou seja, eu tenho que saber o que é verbo dentro da minha frase. A palavra que está lá se modificando, eu identifico o verbo. Se a palavra muito estiver acompanhando um verbo, ela vai ser um advérbio. Se ela estiver acompanhando um adjetivo, ela permanece sendo advérbio. E se ela estiver acompanhando um adjetivo, ela também será advérbio. Por exemplo, foquem comigo aqui no quadro. Um exemplo, essa frase. Eu estou muito, olha aí, feliz hoje. Acompanhem comigo aqui no quadro, certo? Agora nós não estamos fazendo a análise completa, e sim focando na palavrinha muito, para ver se ela é um advérbio. Quem é que está acompanhando, certo? Um estado, como é que eu estou, um modo, certo? Um advérbio, eu estou, como é que eu estou hoje? Feliz. Eu posso dizer que estou muito feliz. Essa palavra, quando ela for advérbio, ela não vai se modificar dentro da frase.
Quando ela for pronome, nós iremos ver que ela pode sofrer modificações, certo? Eu estou muito feliz, certo? Então, aí seria um advérbio. Agora, quando é que ela é pronome indefinido? Foquem comigo mais uma vez no slide, certo? Pronome indefinido é quando a palavra muito vai acompanhar um substantivo, certo? Quando vai acompanhar um substantivo. Eu agora irei copiar uma outra frase. Por exemplo, compramos muita comida para a festa. Foquem aí comigo no quadro. Quando é que ela vai ser um pronome indefinido? Quando ela acompanhar, quando a palavrinha muito acompanhar um substantivo. Olha o exemplo. Compramos muita comida. Eu poderia trocar essa comida dentro da minha frase. Compramos muito doce, ó. Substantivo, comida, é o nome que a gente dá a alimento. Doce, substantivo, certo? Compramos muita, aí ela pode se modificar de acordo com o seu substantivo, certo? Muita comida eu poderia trocar dentro da minha frase. Muito doce, muita bebida, ou seja, quando a palavra muito, ela acompanha um substantivo, ela vai ser um pronome indefinido. Quando ela acompanhar um verbo, um advérbio ou um adjetivo dentro da minha frase, a minha palavrinha muito será um advérbio. Ok, pessoal? Então, por hoje é só, certo? Chegamos aí a mais um final de aula e fiquem todos com Deus.